os Walking Deads europeus aprovaram um pacote de medidas para tentar salvar a Grécia. Essas medidas têm que ver com três coisas. Primeiro, reduzir a dívida da Grécia em 2020 para 124% do PIB. A segunda é que desbloqueiam o pacote dos 40 e tal milhões, que não chega a sair de Bruxelas, porque fica logo ali para pagar aos bancos, lá no sítio. E a terceira é que amenizaram os prazos e as taxas, o que pode ser bom para nós. Mas os tubarões de Singapura e de Hong Kong, logo pela manhã, começaram a dizer isso não serve para nada. E ao contrário, na posição oficial dos Walking Deads de Bruxelas, os tubarões da alta finança são agora os que mais apelam ao crescimento, porque descobriram ao fim de 3 anos que sem crescimento não se vai a lado nenhum. Esta é a primeira coisa que eu queria dizer-vos para enquadrar esta sessão, que vai ter que ver com essas coisas todas, de certeza. A segunda é que, se não foi aprovado, está para ser aprovado o orçamento do nosso descontentamento, o que significa que está a ser inoculado e a ser posto já nos tubos que iam de chegar lá abaixo, mais uma dose forte de recessão que deve representar nunca menos de 3% do PIB em 2013, embora as versões oficiais digam que é só 1%, 1,6% e não sei o quê, sinal de que eles não andam a prever bem. Aliás, o nosso reitor ontem contou-me uma anedota fabulosa que é atribuída ao nosso Ministro das Finanças. Perguntaram-lhe qual era o número do telefone dele e ele disse que o número do telefone concretamente não poderia dar, mas iria fornecer uma estimativa. Depois desta introdução à qual eu não podia resistir, desculpem, se me convidam para estas coisas já sabem, vamos entrar naquilo que mais interessa, que é esta secção território e desordens. Como sabem, é um assunto dos que mais têm sido estudados, onde o conhecimento científico mais avançou desde os saudosos tempos de Orlando Ribeiro e de outros que estão nesta sala. E, contudo, as políticas públicas que deviam corresponder ao conhecimento adquirido não levaram à prática aquilo que deveria ter acontecido. E, portanto, melhor do que eu, eles vão dizer o que é que está a acontecer ao território, porque se fala aqui muito em desordens, ao ambiente e coisas parecidas. Nesse sentido, eu vou dar a palavra ao António Figueiredo, desculpa-me a informalidade, nós estamos muito apertados de tempo, e eu vou fazer uma apresentação breve de todos eles. Vocês ficam a saber que todos eles, e já sabem, têm currículos fora de série, todos eles, sem exceção. O António Figueiredo é da minha faculdade, da Faculdade de Economia do Porto, onde foi professor auxiliar e de onde está aposentado desde 2009, salvo erro. Foi consultor da Comissão de Coordenação da Região Norte, foi o coordenador do Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Centro, tem várias atividades de consultoria com a Comissão Europeia e também com a OCDE, e presentemente é presidente do Conselho de Administração de uma consultora em planeamento estratégico, tudo ligado às questões do ordenamento do território, à política urbana e coisas quejandas, a quem eu passo a dar a palavra de imediato. Tem direito a 15 mais 5 minutos, espero que não se exceda, porque nós temos uma mesa redonda às 16 horas. Muito obrigado. Aqui para cima. Muito boa tarde a todos. A minha primeira palavra é de agradecimento ao ICS por eu estar aqui. É um pouco um outsider do Norte. Eu iria dizer que era a única pessoa do Norte, mas de facto, digamos, o chefe desta sessão, digamos, tem as mesmas origens. Mas eu queria me referir outsider em termos de atividade. Penso que no programa
é a única pessoa do Norte que está aqui representada, o que é uma grande responsabilidade. Mas, essencialmente, o agradecimento ao ICS por agradecer uma herança, ou seja, quer dizer, a herança intelectual do ICS, do GIS e do ICS em relação aos economistas mais heterodoxos, não é? Aos economistas que ousam fertilizar a ciência económica com o diálogo em relação às outras disciplinas, o contributo do ICS e do GIS é fundamental e, portanto, o facto de eu estar aqui é um agradecimento a essa dádiva intelectual que tenho em relação ao GIS e não gostaria de esquecer que, em 68, quando eu entrei na faculdade, num grupo de pessoas mais restrita, havia algumas leituras do que nós chamávamos o curso informal, aquilo não ia ser dado. E nesse curso informal estava o artigo fundador do professor Adério de Sedas Nunes em relação ao Portugal dualista. E, portanto, há aqui uma certa dádiva intelectual e, portanto, não estranhem que a minha apreciação ao tema venha a ser também algo de percurso pessoal, não é? E, portanto, o tema que vos proponho é regularidades e desordens territoriais. Eu vou interpretar o tema que me foi proposto e, sobretudo, interpretar as desordens, provavelmente não numa designação que é comum a todo o seminário. Eu vou interpretar desordens no sentido evolucionista do termo, ou seja, desordens são, relativamente à minha reflexão, são manifestações disruptivas que acontecem em simultâneo com uma profunda inércia estrutural. E, de facto, as regiões portuguesas têm uma profunda inércia estrutural e onde vão acontecer manifestações disruptivas que eu vou tentar mostrar que estão essencialmente ligadas aos fatores externos, não é? Portanto, uma estrutura muito simples, alguns antecedentes que têm esta reflexão. Depois, uma referência conceptual importante, que é a minha tentativa de mostrar que estas tipologias territoriais em que estamos envolvidos, estamos mergulhados, resultam do impacto e da projeção espacial de um modelo de crescimento que teve a sua ascensão, o seu declínio, e neste momento está esgotado, não é? Depois, o cruzamento entre algumas regularidades, a inércia e algumas desordens, com algumas tipologias. Espero ter tempo para percorrê-las todas. E, finalmente, na minha vida de andarilho de planeamento, e por isso é que isto também é uma intervenção um bocadinho outsider, porque não é propriamente um andarilho da investigação, alguma, mas essencialmente é um andarilho do planeamento que está aqui a refletir e, obviamente, uma reflexão muito policy-oriented, ou seja, implicações de política que estão aqui, portanto, que estão aqui visíveis. Ora bem, e relativamente aos antecedentes, eu gostaria de recordar, porque, no fundo, esta vinda também ao ICS foi uma oportunidade de refletir um pouco acerca do percurso. E, de facto, o antecedente desta reflexão que vos apresento aqui foi um artigo que eu publiquei no início da década, na revista Perspectiva e Planeamento, do já saudoso Departamento de Perspectiva e Planeamento, do já saudoso, não é? Onde eu pretendia apresentar uma visão dos territórios portugueses numa perspectiva de internacionalização. Ora, e eu sou muito combativo nestas coisas, nessa altura eu tinha dois objetivos. Tinha, em primeiro lugar, no fundo era combater aquilo que eu vivia na minha vida de andarilho de planeamento, o que eu pressentia, e que era uma percepção extremamente atomizada dos territórios portugueses, muito virada para dentro, não é? E com uma sobrevalorização evidente do valor dos recursos internos, ou seja, uma sobrevalorização da valia dos recursos internos. E depois, uma coisa que eu acho muito limitativa, que é a incapacidade de perceber que a geoestratégia territorial é em si próprio um recurso. Ou seja, que a geoestratégia territorial é um recurso estratégico como outro qualquer, que tem impacto muito sensível, por exemplo, em questões associadas à localização, etc. E, portanto, esse era o primeiro combate que eu desejava, digamos, com aquele artigo. O segundo combate era ir combater uma outra ideia, que eu considero ainda mais perigosa do que esta, que é a ideia de que, na perspectiva da internacionalização, o território português se reduz a um ponto. Escuso de referir a que ponto é que me estou a referir, não é? E, portanto, sem diferenciações espaciais, e que é uma coisa que ainda predomina, que é uma visão da internacionalização da economia portuguesa a espacial. Ou seja, como se não houvesse uma diversidade de recursos geoestratégicos no território muito pequeno, mas muito diverso, para potenciar essa internacionalização. Portanto, estes foram os antecedentes.
Depois fui interagindo com muita coisa que foi aparecendo. A questão da competitividade a nível territorial começou a ganhar expressão. Há muita evidência empírica, muita investigação sobre a questão da competitividade a nível territorial. A lógica do sistema urbano começou a rejuvenescer analiticamente muito na nossa visão territorial. Estão aqui duas pessoas que muito contribuíram para isso, o professor Jorge Gaspar e o professor João Ferrão. E, portanto, evidências cada vez mais sólidas de que temos um país pequeno, mas muito diverso, não é? E, portanto, e ainda por cima, um elemento muito interessante, que é, nos 2 últimos anos, nós tivemos a situação empírica perfeita. A que é que eu me refiro? Uma fase de euforia de um modelo de crescimento, depois uma fase extremamente instável e, finalmente, uma fase recessiva, de que não sabemos quando iremos sair, não é? Ora bem, estes antecedentes... digamos, e há também alguns antecedentes de índole conceptual, não é? E que são, e aí regresso à minha filiação em termos teóricos, no fundo a economia do desenvolvimento. E aqui a questão fundamental é perceber a imbricação de 2 coisas fundamentais, que são as causas externas e internas do desenvolvimento, ou se quiserem, do subdesenvolvimento, em algumas questões. E reconhecer que há a questão da path dependency, ou seja, que há territórios que estão mergulhados numa profunda inércia estrutural, em termos de uma path dependency no sentido evolucionista do termo, no sentido do evolucionismo económico. E, finalmente, portanto, a ideia de que nós temos aqui uma luta, uma tensão entre fatores de inércia muito profunda com elementos disruptivos, na minha perspectiva, claramente associados à globalização. Portanto, é a globalização que introduz esses elementos disruptivos. Ora bem, e aqui há uma interação muito débil entre a teoria macroeconómica e as ciências do território. Ou seja, porquê? Porque o mainstream macroeconómico é a espacial, a territorial. Ora, e isto dá aos economistas, sobretudo com o meu percurso, uma grande dificuldade. Ou seja, uma dificuldade de diálogo interpares, não é? A pensar em outras visões que possam dar uma perspectiva mais territorial das coisas, não é? Ora bem, portanto, o cenário é uma territorialização muito incipiente de políticas públicas incapazes de perceber o país pequeno, mas muito diverso que temos, não é? É a questão dos mapas mentais, quer dizer, muitos dos agentes públicos portugueses têm um mapa mental do território que, se fosse expresso em termos de cartografia, iria nos dar algumas surpresas muito, muito grandes, não é? E, finalmente, os paradigmas da governação, que bloqueiam esta territorialização. De que é que estamos a falar? De um centralismo extremamente exacerbado, de um esvaziamento de inteligência orgânica que é muito progressiva. O esvaziamento de inteligência orgânica a que está neste momento sujeita à administração pública portuguesa é dramática, e, finalmente, a lógica vertical e setorializada que ainda persiste. Portanto, no seio disto, é claramente extremamente difícil territorializar as políticas públicas. E aqui entra a minha análise do modelo de crescimento. Ou seja, e aqui temos ascensão, declínio e esgotamento. E de que modelo? Bom, o modelo que, na minha perspectiva, ela tem 2 dimensões muito importantes, que é um modelo de crescimento que foi puxado através das infraestruturas e do elemento motor dos não transacionáveis. Em segundo lugar, é um modelo de crescimento claramente extensivo, ou seja, um modelo em que o emprego desqualificado e a baixa incorporação de conhecimento são os elementos estruturantes da sua reprodução. Ora bem, este modelo é bom não esquecer que teve alavancas. E as 3 alavancas fundamentais são financiamento público, financiamento a nível bancário e comunitário. É evidente que se pode dizer, bom, mas financiamento comunitário, alavancagem deste modelo? Sim, sim. E de que maneira? Ou seja, exacerbando a primeira dimensão do modelo, infrastructure, muito base, não é? E, em segundo lugar, não contrariando a segunda, o crescimento extensivo. Isto é, não conseguindo bloquear a segunda dimensão do respectivo modelo. Ora, e este modelo, ele dá uma polarização extremamente importante, uma tensão entre 2 famílias de recursos. A dotação demográfica, que estimula e acentua a componente extensiva do modelo. E por isso é que ele no norte e no centro é
a principal fonte de inércia estrutural. Em segundo lugar, a dotação de recursos em relação ao conhecimento, largamente na primeira fase, muito situados em Lisboa. Ora, e esta tensão entre dotação demográfica e dotação de recursos em relação ao conhecimento é, na minha perspectiva, a grande tensão entre Norte, Centro e Lisboa. No fundo, a tensão que o modelo de crescimento induziu. Ora bem, e com elementos muito precisos, ou seja, há um rácio que é fulcral neste modelo, que é a maneira como o rácio entre o preço e bens e serviços não transacionáveis e o preço e bens e serviços dos transacionáveis aumentou sistematicamente. Ora, este rácio, não vou ter tempo para explicar isso, entre outras coisas, penaliza a taxa de câmbio real, ou seja, penaliza a competitividade exportadora e, portanto, penaliza automaticamente as regiões mais potencialmente exportadoras. Em terceiro lugar, estes preços relativos, esta estrutura de preços relativos, reorienta o investimento. E em que maneira? Reorienta os capitais que afluem aos territórios onde este preço relativo é mais elevado, portanto, onde a rendibilidade dos serviços e dos não transacionáveis é mais vantajosa, e, em segundo lugar, induz um efeito de rapina dos recursos mais qualificados. Um dos grandes dramas da região norte e do Porto em especial, a drenagem de recursos muito qualificados, é devida a isto. É devida à drenagem fortíssima que a aglomeração metropolitana de Lisboa exerce nesta matéria, através deste efeito de rapina, sobretudo alimentado pelas grandes empresas públicas, agora em vias de privatização, associadas aos não transacionáveis. Porque essas grandes empresas públicas é que puxaram os salários para cima. Portanto, eu diria que, a haver desvalorização nominal, ela deveria acontecer essencialmente a partir dos não transacionáveis, porque o efeito de desmoderação do salário aconteceu nos não transacionáveis, não propriamente nas indústrias exportadoras, não é? que se mantiveram muito sensatos em matéria de relação entre salários e produtividade. Não é? Ora bem, este modelo entrou em declínio progressivo. A primeira evidência é os déficits gêmeos, não é? A questão do déficit público e do déficit externo em conjunto, não é? Em segundo lugar, já no princípio da década era visível a produtividade global dos fatores a descer, ela estava quase nula, ela foi descendo, até chegar a 0,2, 0,1, até chegar a negativa, não é? E, portanto, e aqui impera aquilo que eu chamo a sequência infernal, e que é este modelo já em esgotamento é impactado e de que maneira? Como? Uma grande recessão internacional. Em segundo, a crise das dívidas soberanas. Em terceiro, miopia macroeconómica europeia. E grande miopia, como ontem vimos. Aliás, já sabíamos, mas ontem foi isso claro. Em terceiro lugar, resgate e memorando da Troika. Ainda mais. Em quinto lugar, efeito da autodestruição da estratégia em curso. Ora, esta sequência é infernal. Ou seja, o modelo, mesmo que possa recuperar algures, está esgotado. Quer dizer, não consegue aguentar este impacto. Ora bem, e portanto, isto produz impactos territoriais fortíssimos. Como? Através, essencialmente, destes três fatores que eu cito aqui. Bom, em primeiro lugar, as dinâmicas produtivas, as reconversões, a destruição de emprego maciça, que algumas regiões, evidentemente, estão a sofrer mais do que outras, não é? As políticas públicas, aquilo que eu chamo a consolidação abrupta das contas públicas, vai gerar o desaparecimento do que eu costumo chamar as almofadas sociais e redistributivas. Em terceiro lugar, o papel reequilibrador dos municípios, porque nós temos a ideia de que os vilões são os municípios. Há mais vilões, e vilões, muito mais vilões. E uma coisa de que não são vilões é este papel reequilibrador que neste momento está ameaçado. Ora bem, isto produz um conflito, uma tensão entre situações de inércia estrutural e desordens. Que eu identifico como o que são desordens, mudanças estruturais muito promissoras, que estão a acontecer, incipientes, mas muito promissoras, e a questão da causalidade em termos cumulativos. Então, isto é, regressamos à economia do desenvolvimento, ao Myrdal, etc., para perceber que no território português há causalidades cumulativas. E de que maneira? Ora bem, rapidamente, para vos dizer, não vou ter muito tempo, por exemplo,
A série que descreve o produto per capita e a série que descreve a produtividade é um pouco identificadora de uma certa inércia. A única novidade é aqui uma madeira, que aparece aqui a disparar. É curioso que, se nós projetarmos esta análise no futuro, vamos ter aqui uma analogia muito interessante entre a ascensão e queda de um líder. A curva do PIB per capita e da produtividade ao nível da madeira vai ter uma conformidade enorme com a ascensão e declínio de um líder. E não é por acaso. Não é por acaso. Ora, a questão da produtividade e, portanto, onde é que estão os fatores de inércia agora ao nível das tipologias? Ainda tenho 5 minutos. 5 minutos. Portanto, muito rapidamente, ao nível do norte. E junto o norte e o centro. É evidente que me vão dizer, bom, digamos, lá vai aparecer aqui mais uma vez o imperialismo do norte. Não. É apenas por mera abstração. Quer dizer, por mera abstração é que eu acho que para esta tipologia o norte e o centro são muito próximos. Não vale a pena destacá-los. Quer dizer, não estou aqui a destacar, digamos, o norte acima do Mondego. Nunca concordei com isso. Aliás, sempre fui avesso a esse tipo de movimentações. Portanto, onde é que estão os fatores de inércia ao nível destas regiões? A dotação demográfica e as baixas qualificações e os baixos salários. Eu recordo que o círculo vicioso entre baixas qualificações e baixos salários são um desincentivo estrutural à inovação. Portanto, o efeito dinâmico dos baixos salários está por calcular. Portanto, quando nos anunciam a desvalorização interna, desvalorização nominal, descida salarial, etc., isso é o convite estrutural à não inovação nos próximos tempos, invertendo o protagonismo que já conseguimos em alguns domínios de inovação. É trágico. E será trágico. E, por isso, o meu combate em relação ao Sr. Borges é muito forte, não é? Digamos, eu chamo-lhe no blog o Sr. Borges porque tem que ser tratado assim. Em segundo lugar, as desordens. Onde é que podem acontecer as desordens? E onde é que estão a acontecer? Bom, uma profunda dualidade, ou seja, a região, norte e centro, está a ajustar-se com uma profunda dualidade. A unidade relevante nem é o setor, nem é no 3, nem é o concelho, é a empresa. Nós só conseguimos perceber isto ao nível da empresa. Empresa é empresa. E esse é o drama. Nós não conseguimos uma escala maior. Em segundo lugar, a melhoria de qualificações. Em terceiro lugar, as dualidades, que eu já disse, intrasetoriais, e depois uma questão muito interessante, que é a ambivalência com a questão ambiental. Ou seja, norte e centro têm territórios mais pujantes em conflito com a questão ambiental e temos territórios que buscam desesperadamente, alusão a um filme, buscam desesperadamente uma base produtiva que seja compatível com a valia ambiental desses territórios. Ora bem, isto leva-me, para encurtar, àquilo que me parece... Vou passar por cima de Lisboa e não é por menosprezo. O que eu tinha para dizer, é possível que depois o possa dizer, mas, por exemplo, porquê é que eu faço a alusão estranha entre o Alentejo e os Açores? Porque é evidente que a dupla insularidade, a questão do arquipélago longínquo é determinante e isso determina as especificidades. Mas, no meu modelo de abstração, estes dois territórios buscam desesperadamente uma base em termos produtivos que seja compatível com a sua mais-valia ambiental. Essa é a tensão. E há, de facto, por exemplo, no Alentejo, esta tensão muito interessante, que é a tensão entre um território mais cosmopolita, que está onde? Está em Sines, está em Elvas, está em Évora, está na proximidade da Lisboa, dimensão mais cosmopolita, relativamente a um outro Alentejo mais profundo, mais tradicional, fortemente atomizado. E eu trabalho neste momento com algumas mensagens comunicacionais que podem ajudar a resolver esta tensão ao nível do Alentejo. Algumas eu reconheço que são muito bonitas, não são minhas. A questão do tempo é tudo, eu acho uma maravilha esta expressão. O tempo é tudo. Encontrou-se o tempo, le temps est trouvé, é também muito bonita, muito bonita. A questão do smart life, há que começar a pensar nisso para o próximo período de programação. O Alentejo tem um modelo de vida que pode ser ajustadíssimo ao smart life. Uma que eu também acho piada, que é onde o tempo encontra a qualidade de vida, ou onde o tempo se encontra com a qualidade de vida, que é uma coisa bem interessante, e o viva a cidade no campo. Viva a cidade no campo.
Ora bem, só rapidamente, digamos, também tenho alguma referência ao Algarve e à Madeira, também não vai haver tempo, e finalizava só com as implicações de política, ideias muito simples, que é esta ideia de um país muito pequeno, mas muito diverso, é um convite à territorialização de políticas públicas. Não está a ser respondido. Portanto, uma prioridade é potenciar as desordens mais promissoras. Não ter medo da discriminação positiva do que está à frente. Não ter medo de resolver os problemas da concorrência, etc. Mas não ter medo de assumir este impacto político, de se discriminar positivamente as desordens que estão a antecipar muito melhor futuro. Territorializar as políticas sociais. Ou seja, muita atenção às almofadas sociais e redistributivas que têm que ser territorializadas. E uma questão final, decisiva, que é encontrar os territórios pertinentes para territorializar a política pública. E aqui nós temos um síndrome que está cada vez mais forte, que é o síndrome da escassez dos centros de racionalidade. Ou seja, o esvaziamento institucional a que a política vigente está a condenar os territórios portugueses, está a esvaziar, está a destruir centros de racionalidade. Portanto, há um síndrome de escassez de centros de racionalidade. Não é possível fazer territorialização de políticas públicas sem centros de racionalidade no território. E onde é que está a minha preocupação? É poder seguir dizer, bom, mas há sempre um centro de racionalidade em última instância, que no fundo é o Conselho de Ministros. Ora, eu creio que muitos aqui partilham a minha opinião de que o Conselho de Ministros deixou de ser há muito tempo o centro de racional de last resort, ou seja, o centro de racionalidade de última instância. Ora, e sem um centro de racionalidade de última instância, com um síndrome de escassez de centros de racionalidade, eu sinto-me muito desamparado. Gostaria de vos ter transmitido uma mensagem mais otimista, mas esta é a evidência nua e crua com a qual nós teremos que preparar o próximo período associado à programação dos fundos estruturais. Muito obrigado. Vamos prosseguir, desta vez com o meu amigo e colega João Ferrão, investigador coordenador do ICS. A sua última obra é o Ordenamento do Território com Política Pública, de 2011, se não estou em erro, Fundação Carlos de Gulbenkian, que nos vai falar sobre a geografia da crise. O João não precisa de mais apresentações. A palavra é tua. Muito boa tarde a todos. A minha apresentação parte de duas questões, para as quais há 15 dias eu não tinha resposta. Não quer dizer que hoje tenha, mas apesar de tudo, hoje posso dar um contributo para discutirmos a resposta a estas duas questões. A primeira questão, qual a incidência da crise nas várias áreas do país? Um parênteses para dizer que, infelizmente, por falta de informação estatística, aqui o país é o continente, nós corremos o risco cada vez mais de, ao discutirmos o país, discutirmos exclusivamente o continente. Há aqui um problema de fundo que neste caso está justificado apenas por razões instrumentais, tem a ver com a disponibilidade de informação, mas que levanta problemas que eu não vou discutir. Portanto, esta é a questão de base, qual a incidência da crise nas várias áreas do país. Eu creio que o António Figueiredo foi muito claro ao sublinhar as limitações de todas as visões que são espaciais. Nós temos que também aprender a olhar para dentro do país e para dentro do país, das suas várias desigualdades, das suas várias disparidades, dos seus vários tipos de contrastes, entra também aí a componente territorial. E a segunda pergunta, que está necessariamente dependente da primeira, é em que medida a geografia da atual crise coincide com os habituais descritores dos grandes contrastes geográficos do país, entenda-se, do continente, que nós nos habituamos a caracterizar em torno de três grandes oposições: o norte e o sul, o litoral, o interior, o urbano e o rural.
dicotomias que têm fundações teóricas sólidas, a relembrar Orlando Ribeiro a propósito da primeira e Cedas Nunes a propósito da segunda e da sociedade dualista, mas estas dicotomias têm também uma ressonância muito forte do ponto de vista mediático, do ponto de vista das populações em geral, e é muito difícil descrever e interpretar o país em moldes que vão contra aquilo que são estas dicotomias. O trabalho que eu fiz foi um trabalho muito simples, esta é uma primeira fase, um trabalho mais amplo. Eu fiz uma análise de 17 indicadores estatísticos, por um lado, arrumados por dois blocos de informação, um bloco de informação sobre as famílias, um bloco de informação sobre as empresas. Esses indicadores foram calculados para todos os municípios do continente, portanto, para 278 municípios, e a informação diz respeito a dois períodos. Um período que poderemos considerar como o período pré-crise, 2005-2007, um conjunto de 3 anos, um período que nós podemos considerar como a fase inicial da crise, 2009-2010. Infelizmente, os dados para 2011 ainda não estão disponíveis para todos os municípios e, portanto, enquanto que no primeiro caso temos um período de 3 anos, para o segundo caso teremos um período de 2 anos. Mais do que ser 2 ou 3 anos, é fácil perceber ou intuir que tudo aquilo que eu vou dizer estará certamente hoje mais agravado. Mas estará certamente. Precisamos de dados para sermos mais corretos nas nossas análises. E o modelo de análise é este que está aqui apresentado. Também um modelo muito simples. Do ponto de vista das famílias, eu considerei 4 componentes. A componente da dinâmica demográfica, a componente do emprego, a componente do rendimento e a componente do consumo, sendo que a escolha destas componentes não é, obviamente, arbitrária, ela traduz determinadas subcomponentes e uma perspectiva, a dinâmica demográfica centrada nas questões da natalidade e das migrações, a questão do emprego centrada nos problemas de desemprego e de precariedade, a questão do rendimento centrada em 3 subcomponentes, as remunerações médias, a questão da pobreza e a questão do endividamento, e a componente do consumo, com 2 componentes de oferta e procura. E, portanto, o que eu considerei foram 11 indicadores, arrumados segundo estas várias componentes e subcomponentes, que nos vão permitir ter uma ideia de como é que as famílias, a partir destas várias componentes, estão a reagir face aos efeitos da crise. Ou, se quiserem, para sermos mais neutros, como é que estes indicadores variaram entre 2005 e 2007 e 2009 e 2010. E, por outro lado, temos o segundo bloco de análise, o bloco que diz respeito às empresas, para o qual eu considerei 3 componentes. A componente do investimento, neste caso exclusivamente investimento industrial, a componente de criação de riqueza, aqui incluindo 2 subcomponentes, a capacidade de criar valor medida através do VAB e a capacidade de exportação, e, finalmente, uma terceira componente que diz respeito à demografia empresarial, a natalidade e a mortalidade das empresas. 11 indicadores para as famílias, 6 indicadores para as empresas, e aquilo que eu vou apresentar é o resultado para as famílias, o resultado para as empresas e depois o indicador síntese. Esta é a lista dos indicadores, não está aqui apenas para terem uma ideia. Se quiserem, durante o debate, podemos voltar a elas, não há tempo para os descrevermos. Vamos, portanto, para os resultados. Os resultados são discutíveis, revelam todas as fragilidades que nós conhecemos do ponto de vista de fontes estatísticas. Apesar de tudo, eles parecem-nos relativamente robustos e creio, como eu dizia há pouco, para uma pergunta para a qual não havia resposta, um primeiro contributo é um passo que se dá para um debate que é necessário. Pedia que olhassem primeiro para o mapa do lado esquerdo, que reflete o resultado dos 11 indicadores para o domínio famílias. Considerei 3 classes, ou agrupei os municípios em 3 classes, a partir do valor médio, isto é, a classe cinzento é o conjunto de municípios que tem uma evolução entre 2005-7 e 2009-10 próxima do conjunto do país, e depois considerei 2 classificações, aquela que diz respeito aos municípios que tiveram um comportamento claramente pior e, por outro lado, aqueles que apresentavam em 2005-2007, em relação à média, um comportamento melhor. E utilizando exatamente estes valores como referência,
fui calcular os indicadores para o período 2009-2010 e o que nós vemos é que, se olharem para estes dados que eu tenho aqui em baixo, verificamos que dos 278 concelhos, cerca de 30% pioraram a sua situação. Mas é curioso que, se olharem para os dois mapas, e se olharem rapidamente, e sobretudo pessoas que não estão muito habituadas a olhar para mapas, para a leitura cartográfica, provavelmente os mapas parecem-vos praticamente iguais. De facto, há a manutenção do padrão geográfico. Isto leva-nos à questão que o António Figueiredo colocou há pouco da inércia estrutural. Eu vou ser mais descritivo, mas muito daquilo que ele disse, nomeadamente do ponto de vista da economia do desenvolvimento, eu creio que encontra aqui bases empíricas interessantes para ser trabalhado posteriormente, quer do ponto de vista analítico, quer do ponto de vista das políticas públicas. Portanto, dizia eu, se olharem para os dois mapas, eles têm um padrão geográfico muito semelhante, mas apesar de tudo o que nós verificamos é que há uma espécie de expansão em óleo, em mancha de óleo, a partir das áreas que já eram as áreas mais problemáticas. E as novas áreas problemáticas são uma contiguidade, começam a aparecer na contiguidade das manchas que já tinham comportamentos abaixo do nível do país. Bem, eu daqui não consigo ver bem, porque estou de esquina, mas estão identificadas ali 4 áreas que representam aquelas onde, do ponto de vista das famílias, a situação mais se agravou. A maior parte dos municípios do Tâmega, uma parte dos municípios do Dão, uma parte do Pinhal Interior e os extremos do Algarve. Portanto, são áreas, todas elas, que prolongam, como eu dizia, de forma extensiva, manchas que já eram as manchas mais problemáticas. 2 minutos. 2 minutos? Bom, bastante interessante é também verificar, podem ver a vermelho estão identificadas os municípios com sede de distrito, Bragança, Viana do Castelo, Guarda, etc., etc., podem verificar que todos eles têm, do ponto de vista das famílias, um comportamento mais positivo do que os municípios rurais envolventes. 2 minutos. A questão das empresas. E vejam como nós aqui temos uma situação completamente diversa. No caso anterior, 28% dos municípios tinham piorado a situação. Neste caso, mais de metade, 60%, mudou ou piorou bastante a sua situação em relação a 2005 e 2007. Verificamos, portanto, uma regressão que é acentuada, que é generalizada, que não aplica ou não revela qualquer padrão geográfico claro do ponto de vista norte-sul, litoral interior ou mesmo urbano-rural, porque se virem a maior parte dos municípios assinalados com a cruz a vermelho, isto é, aqueles que têm cidades, apresentam comportamento negativo, e se nós fôssemos analisar em pormenor, não o posso fazer, os municípios que têm uma situação mais positiva, todos eles são casos localizados ou de empresas particulares ou de setores industriais particulares. Finalmente, o mapa de síntese, isto é, se nós considerarmos a evolução quer dos indicadores das famílias, quer dos indicadores das empresas, entre 2005, 7 e 2009, 10, nós podemos considerar uma tipologia de 3 municípios que eu considerei, ou que eu classifiquei, que eu designei, por resilientes, vulneráveis e proto-recessivos. Isto é, resilientes os municípios que, dentro de um contexto que é globalmente negativo para o conjunto do país, apresentam valores relativamente favoráveis. Os municípios classificados como vulneráveis são aqueles que acompanharam, mas não de forma mais agravada, aquilo que é a tendência negativa do país. Mais preocupante são os municípios que eu designei por proto-recessivos, porque são aqueles que apresentam um comportamento claramente mais negativo do que aquele que foi definido para a média do país. Esqueçam os casos individuais, porque eles têm leituras particulares e vale a pena nós centrarmos-nos nas manchas, porque aí se percebe que são situações estruturais. E quais são essas situações estruturais? Provavelmente haverá alguma surpresa do ponto para o António Figueiredo, podemos discutir isso depois, porque não é o Norte. Não, quem é? É a Península de Setúbal, é o Algarve, isto é, as 2 áreas com maior exposição à globalização, é grande parte do Baixo Alentejo interior, e estou convencido, mas temos que fazer mais análises, que parte deste resultado negativo, parte, não todo, é induzido a partir do Algarve, e é também, repara, ou começa a ser, alguns dos concelhos da margem norte da área metropolitana de Lisboa. Cascais, Sintra, Vila Franca de Xira,
como nós sabemos, as análises territoriais têm têm vários problemas complicados. Um deles é que estamos a trabalhar com médias e ou a Cascais, Oeiras e Vila Franca, sobretudo Sintra e Cascais, Oeiras não, Sintra e Cascais, são concelhos extremamente dualizados e isto significa que os segmentos mais vulneráveis do ponto de vista social e do ponto de vista económico estão a ter força suficiente para se sobrepor àquilo que é o comportamento que permanece positivo do ponto de vista social e do ponto de vista económico. Ora, este é talvez um esboço da geografia da crise, teremos que esperar por dados de 2011, temos que fazer dados mais aprofundados, mas levanta para já uma questão muito concreta. A geografia da crise, se esta análise tiver sentido, não tem qualquer relação com nenhuma das oposições que nós invocamos habitualmente. Não reflete um contraste norte-sul, não reflete um contraste litoral-interior, não reflete também, sobretudo do ponto de vista das empresas, um contraste urbano-rural. E é exatamente por isso que a articulação com aquilo que o António Figueiredo disse há pouco, do ponto de vista da economia do desenvolvimento, é tão importante. E também se percebe que existe uma situação disruptiva e que essa situação disruptiva significa que muitos dos instrumentos analíticos, mas também muitos dos instrumentos de políticas públicas com que nós trabalhávamos anteriormente, parecem não fazer face, parecem não colar com aquilo que é este diagnóstico, se ele estiver certo. Finalmente, sei que estou a ultrapassar o meu tempo, isto é um esquema complicado, queria apenas chamar a atenção para o seguinte: aquele conjunto de retângulos mais relacionados entre si são... a visualização da correlação entre os vários indicadores considerados. Aquele núcleo mais denso corresponde à espiral, aos fatores da espiral que nós estamos habituados a pensar como comandando o desenvolvimento e continuam a estar fortemente relacionados entre si. Capacidade de criar valor por parte das empresas, remunerações médias mais elevadas, capacidade de consumo, comportamentos demográficos positivos. Mas o que é interessante é, comparando esta matriz com a matriz de 2004, 2005, 2007, são aqueles elementos que estão ali dentro daquela marcação vermelha. Isto é por aí, do ponto de vista dos indicadores, que nós podemos perceber o que é que significa a brecha da vulnerabilidade e da precariedade. Os indicadores de mortalidade de empresas, de percentagem de trabalhadores por conta de outrem a prazo, do desemprego com menos de um ano e de taxas de crescimento migratório que ainda são positivas, a combinação destes 4 elementos faz ou reflete-se muito claramente naquilo que são os elementos fundamentais desta nova geografia da crise. É essa que tinha aqui então para vos apresentar. Repito, é um primeiro passo que estou a dar, ela tem que ser aprofundada, mas, sobretudo, levanta a questão que eu referi há pouco e que não pode ser escondida. Do meu ponto de vista, os instrumentos, quer analíticos, quer do ponto de vista das políticas públicas, que nós temos, não são apropriados para lidar com aquilo que é esta irrupção que está aqui claramente marcada. Muito obrigado. Um privilégio. Resultados fresquinhos de uma investigação que se adivinha profícua. Por acaso não há ninguém da Troika aqui na assistência? Eu disse ao Jorge Vala que eles deviam ter sido convidados. Pode ser que se sensibilizassem um bocadinho mais. Muito obrigado, João. Agora temos a doutora Luísa Schmidt. Anatomia de uma desordem, ocupação e construção em zonas costeiras. Eu imagino que vem aí, como sabem, a Luísa Schmidt é a investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais, toca várias técnicas, eu diria mesmo que ela é a mulher dos 720 e tal instrumentos, e é a única pessoa que eu conheço que tem o dom da ubiquidade. Eu julgo que ela está ali, mas é preciso desconfiar. Mas escusa de estar com essa cara porque eu só lhe dou 10 minutos. E aos 8 eu estou em minoria de género, portanto espero ter alguma tolerância. Muito boa tarde a todos. Há uma tradição na sociologia, portanto, depois da economia e da geografia, a sociologia há uma tradição, de facto, de orientação da pesquisa por problemas, sobretudo por problemas que também são encruzilhadas de outros problemas,
E no nosso país o território reflete, como vimos nestas duas apresentações anteriores, reflete muito fortemente esses problemas em encruzilhada, pois neles projeta e exprimem dinâmicas e tensões sociais muito ativas, abruptas e recentes. No território a mudança tem sido tumultuosa, não é? Por ser ao mesmo tempo rápida, intensa e dar-se num espaço reduzido e altamente concentrado e assimétrico, para evocar também o nosso fundador, o professor Cedas Nunes, e eu, na linha de pesquisa que nós temos no ICS sobre a sustentabilidade, e no nosso caso é um grupo grande de um projeto que eu vou agora aqui apresentar e que eu coordeno, nós elegemos como contexto para abordar esta problemática do território a litoralização e particularmente a intensa ocupação da linha costeira, como processo social complexo e confrontado hoje com rupturas ambientais iminentes, como aliás têm sido mediatizadas. Ora, esta problemática tem sobretudo tem várias dimensões que eu enumero ali. Uma dimensão social, que tem a ver justamente com esse apinhamento da população sobre a linha de costa tributária da litoralização, e com uma estrutura e dinâmica social extremamente complexa. Depois temos ali também a dimensão ético-política, porque envolve a responsabilidade do Estado e o papel das administrações, envolve a ponderação de legitimidades e interesses. Depois temos ali outra dimensão que tem a ver com a economia, porque passa pela decisão das obras de investimento e de manutenção costeira num contexto de crise económica e incerteza que hoje vivemos, e já vamos ver a dimensão dessas obras. E, por outro lado, a dimensão ambiental, porque nós estamos perante rupturas iminentes devido à erosão costeira, natural, mas também antrópica, porque nós sabemos que a construção das barragens e a extração de areias em excessos ligada à construção civil acabou por também levar menos sedimentos para o litoral e, portanto, aumentou a erosão costeira, agravadas agora pelas alterações climáticas, como todos sabemos. E depois uma dimensão cultural, que no fundo tem a ver com a própria forma da ocupação costeira, que revela uma profunda inconsideração das condições ambientais das suas localizações. Ou seja, entre as anteriores populações locais, cuja vida estava muito ligada às pescas, aos portos, ao mar, e as atuais populações urbanas que usam este lugar para primeira ou segunda residência e para atividades recreativas várias, vai uma diferença grande daquilo a que podíamos chamar, entre aspas, a cultura marítima. E também não deixa, é uma nota, não deixa de ser paradoxal que na mesma altura em que se promove a representação, que se promove a reorientação do país para uma economia, a política do mar, a cultura do mar, ao mesmo tempo que isso acontece, há uma quantidade significativa de pessoas que se confrontam com o mar como uma ameaça e como uma surpresa. Bem, perante este quadro, nós decidimos perceber a ocupação costeira e vou recuar rapidamente e abreviar a parte histórica para dizer aquilo que todos sabemos, que a linha costeira portuguesa teve escassíssima ocupação até a final do século XIX, e nessa altura a administração pública aplicou, aliás, várias políticas de controle sobre estas zonas ermas e inóspitas, e cito ali algumas: a fixação das dunas, a secagem dos paús, a regulação dos foz dos rios, obras portuárias e muito importante, a lei do domínio público marítimo, não é, que cria 50 metros de pertença ao Estado. E a partir dos anos, portanto, dou agora um salto grande para chegar ao século XX e ver que a partir da década de 60 e sobretudo a seguir ao 25 de Abril há um surto de ocupação destas zonas, e esse surto está associado a vários fatores, mas há, de facto, que destacar a valorização cultural do recreio balnear e a sua democratização e o direito às vistas para o mar, portanto, que é uma coisa que realmente também se adquire com a Revolução. Ao mesmo tempo que se dá isso, o que é que acontece no país? Acontece uma enorme expansão da indústria da construção civil, não é? Que se torna absolutamente exponencial, e perante isto, o que é que nós temos? Um facto social intrigante, que é as administrações, no fundo, assumem, a maneira como elas assumem o problema e os seus riscos acaba por ser
extremamente frágil, eu diria um esvaziamento de inteligência de que falava o António Figueiredo, já existe há muitos anos a este nível, pelo menos no que nós temos visto no litoral, e as políticas foram sobretudo hold the line, investimento, 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 para segurar a costa e ela não cair ao mar. Portanto, o que é que nós temos hoje? Temos hoje que, com os novos... só para vos mostrar, aqui consideramos só as freguesias efetivamente costeiras, portanto não as do litoral, mas as costeiras, e vemos como tanto a população como os alojamentos cresceram exponencialmente e também o número de alojamentos vazios, evidentemente, sobretudo nos últimos 10 anos. Isto está dividido por NUTS, claro que o Algarve tem aqui um papel exponencial neste processo. Só para vos dar duas imagens de dois dos nossos casos de estudo, a Costa da Caparica e a Quarteira, mas também eu vou ao norte, à Vagueira. Mas antes de lá ir, o que é que eu queria dizer? Ao centro, desculpe. Atualmente, o que é que nós temos? Temos o regresso dos problemas de uma condição outrora assumida pela sociedade portuguesa, que é o reconhecimento da instabilidade da linha de costa, a força das energias das ondas atlânticas, que ainda por cima estão a mudar de direção, com a diferença que, hoje em dia, naqueles lugares onde não havia ninguém, vive imensa gente e, portanto, há aqui uma vulnerabilidade social extremamente forte. Há pessoas em risco, há bens e direitos em risco, há terras em risco. Como é que nós fizemos o nosso... Isto é a Vagueira, que é onde nós vamos. Vagueira, pois já se ofenderam comigo lá em cima para não dizer Vagueira. A construção do projeto, portanto, o nosso projeto chama-se de Change, não vou perder muito tempo agora com isso, só para dizer que escolhemos esses 3 sítios, Quarteira, Costa da Caparica e Vagueira, e o que é que nós fizemos? Caracterizámos em termos populacionais, não é? Caracterizámos todas aquelas zonas, analisámos também os processos de instalação e crescimento, a atividade administrativa envolvida neste processo, entrevistámos responsáveis envolvidos nesta ocupação e neste crescimento a vários níveis, aplicámos inquéritos às populações dos 3 locais e numa fase posterior fizemos focus group com dinâmicas de intervenção e debate, e o objetivo, no fundo, era criar um certo modelo de governança participativa, não sei se algum dia lá chegaremos, mas estamos a tentar, e, portanto, gerámos contextos de comunicação entre as diversas posições sociais relativamente a estes problemas e pusemos a interagir pessoas, poderes e especialistas, o que nem sempre acontece, nem é fácil. Bem, para mostrar que os lisboetas têm fair play, escolhi justamente o caso do Norte, o caso do Centro, e fui para a Vagueira. Na Vagueira, só vou-vos dar este exemplo, o que é que nós temos também para agradar aos nossos colegas historiadores? Fui buscar uma carta do Filipe Foch, onde mostra que tínhamos que era uma restinga de Nar, existia uma barra a sul da Vagueira, constituída em tempos históricos e, claro, que toda esta zona vai tendo um desenvolvimento muito forte a partir do momento em que se constrói o Porto de Aveiro, e agora uma sequência de imagens onde nós vemos que aqui era uma quinta, portanto, todas estas zonas já eram quintas, em 74 já se começa a ver uns barracos, em 85 já há qualquer coisa, em 95 há 2 urbanizações e em 2006 está tudo urbanizado, nesta zona aqui. Ora, nós caracterizámos, não vou dizer agora, não tenho tempo, não é, para explicar como é que é a população da Vagueira, mas, enfim, temos uma população flutuante, temos atividades económicas muito ligadas à construção civil e ao comércio. Isto são dados de 2001, 2011 alguns também, mas há poucos, por exemplo, nas atividades económicas ainda não estão agora que saíram, portanto não tivemos tempo para os analisar, vamos analisá-los agora, e portanto temos muitas residências secundárias. Ora, as previsões do recuo da costa daquela zona, aquele mapa é um mapa do POC, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira, e vocês vão ver quais são as previsões. As previsões são que em 2040 tudo aquilo se transforme, a sua terra, o José Manuel Rolo vai se transformar numa ilha, a Vagueira, se nada for feito, e este estudo saiu agora, a semana passada, em Aveiro, se nada for feito, realmente vai haver ali um problema extremamente grave naquela zona, e o se nada for feito implica obras pesadas e caras. Ora, o que é que nós, entretanto... Isto é um mapa exclusivo aqui para esta sala, porque tem a ver com os dados do IPCC,
como está a trabalhar connosco também o professor Filipe Duarte Santos e é consultor do IPCC, que se deu-nos este dado onde se vê que, em termos europeus, aquela zona vai ser considerada uma zona especialmente afetada pelas alterações climáticas. Aqui, em 94, o mar estava a entrar para dentro dos prédios, então teve que se construir aquele enrocamento enorme e caríssimo. E o que é que temos hoje? Já não temos vistas para o mar e já não há praia. Isso é o que está a acontecer. Há uma praia muito pequenina, mas que só funciona a determinadas horas do dia, porque depois desaparece. Portanto, desapareceu aquilo que se procurava. Ora, a quarta parte, vou falar agora dos resultados gerais. Disfunções administrativas. E agora, vejam, nós identificámos realmente este intrincado nó de disfunções administrativas, uma enorme confusão institucional, sobreposição de competências, o tal vazio da inteligência orgânica, não é? Uma absoluta confusão institucional e sobreposição de competências. E, no fundo, esta confusão institucional deixa toda a dinâmica da ocupação e do risco entregue ao jogo de tensões e de conflitualidade onde tudo se joga, não é? Grandes e pequenos interesses, grandes e pequenos poderes, conhecimento e ignorância, ocultação e denúncia, etc. Ora, quais são as disfunções agora ali enumeradas no que chamamos os seis Cs? A falta de continuidade, não é? Não há modelos institucionais, eles estão constantemente a ser alterados, nos últimos 2 anos voltaram a ser alterados, a falta de coordenação de dinâmicas, portanto, as dinâmicas são absolutamente contraditórias, há uma incomunicação generalizada a todos os níveis, local, nacional, regional, uma enorme desconfiança e falta de credibilidade das instituições, uma ausência de conhecimento base muito forte e, de facto, hoje também não há carteira porque o dinheiro hoje está muito mais restrito, como todos nós sabemos, e há aqui uma incógnita a perceber. O desfazamento, por outro lado, há uma grande desarticulação social. No fundo, o que é que nós temos? Vemos que a composição e estrutura de redes de intervenientes e respectivos empenhos e interesses nas diferentes escalas de alcance territorial a que operam é uma rede desconexa, é contraditória e corre agora o risco do colapso costeiro. E então o que é que verificamos nos inquéritos? Que as pessoas estão realmente muito preocupadas, estão também pessimistas, não é? Acham que a situação do litoral vai piorar. A atitude, no entanto, é retraída, são atomizadas, não é? Não participam, extremamente desconfiadas da administração, têm também visões completamente divergentes daquilo que poderia ser a solução para aquela zona, mas agora há um elemento de convergência interessante, que é o mal comum. Parece que os portugueses mais depressa se mobilizam pelo mal comum do que pelo bem comum. Também dá que pensar. Por outro lado, uma ausência de conhecimento científico que existe e que é sistemático, e isso é sistematicamente também referido pelos cientistas no apoio à decisão, que se reflete também no desconhecimento dos processos de ocupação, até dos ilegais. O João Ferrão, quando esteve no governo, criou esta ideia do CIARL, que era um sistema de informação para a reposição da legalidade, mas neste momento esse sistema está absolutamente posto em água de bacalhau, quer dizer, não funciona, de bacalhau literalmente. Depois, o desfazamento, um enorme desfazamento da percepção dos problemas, portanto, há de facto uma carência da cultura costeira em largos setores da sociedade, e isso também as surpreende, não é? Estão agora acosteirados numa zona, e tirando obviamente as comunidades pescatórias e as comunidades ligadas aos portos, não têm ainda entranhado essa cultura, e há uma rigidez de silêncios e um bloqueio comunicacional, uma ausência enorme dos diversos grupos e poderes de comunicação e, no fundo, um bocadinho confrontados com a insustentabilidade da situação, faz com que isso leva a uma abertura muito maior para quem chega de fora para tentar perceber o problema. A ocupação e a construção, como processo socialmente transversal, no fundo, socialmente transversal no sentido em que nós ali, e em toda esta zona que estamos a estudar, sobretudo no Algarve, encontramos desde os interesses mais pequenos, desde o vão de escada, não é? O empreiteiro de vão de escada até aos grandes bancos. Portanto, isto é uma atividade que atravessa toda a sociedade portuguesa e que cria uma charada de interesses económicos, políticos e imobiliários. Ora, o Change, aquilo que nós temos feito, no fundo, isto é um projeto que se assume como um projeto interventivo e, no fundo, nós temos gerado informação e conteúdos científicos
que permitam melhorar as condições e a qualidade de decisão política, esperamos nós, não é? Provocar o estímulo local ao reconhecimento do problema, e isso creio que já conseguimos, portanto, ao interpelar políticos, cientistas, populações local, meios de comunicação social, no fundo, acabamos por desbloquear um nexo de incomunicações tensas. Depois, a ideia de gerar um processo de governança adaptativa, que é algo que acontece, por exemplo, autores e colegas nossos que temos consultado em Inglaterra e na Holanda, que são dois países que têm também problemas costeiros graves. Essa é uma maneira interessante de gerir um problema altamente complexo e, no fundo, não vai haver dinheiro para continuar o hold the line, não é? Segura aí a costa, o território vai mesmo desaparecer debaixo dos pés em algumas zonas e, portanto, vamos ter que lidar com isto e não podem ser os tribunais a pegar nisto, porque já sabemos que isso em Portugal é um grande problema. E, no fundo, também iniciámos a reconsideração do problema das culturas marítimas em Portugal a partir das suas carências e não a partir do pressuposto da sua existência. Portanto, no fundo, a costa ocupada por migrantes que não têm antecedentes culturais públicos bastantes e consistentes para enfrentar coletivamente esta situação, apesar de, claro, evidentemente, as importantíssimas exceções locais das zonas que são realmente mais marítimas em Portugal, em geral isso acontece, e apesar da retórica do discurso político, neste momento, também totalmente virado para o mar, o que torna ainda mais interessante percebermos como é que esta ausência de cultura marítima vai ligar com esse novo desafio de Portugal e o seu novo petróleo, como já lhe chamaram. Muito obrigada. Isto é o projeto... Obrigado, Luísa. Uma equipe interdisciplinar, é importante. Bom, já passou o tempo. Por acaso conheço uns senhores empresários que já estão a vender terrenos do lado lá da Ria, isto é, a imigrantes, prometendo-lhes vista para o mar, o que significa que depois do mar entrar e comer a tal ilha, eles ficam com os pés dentro do mar. Há empresários em Portugal. Muito obrigado, Luísa. Passou largamente o tempo, mas, enfim. Você disse para me avisar, mas estava em minoria étnica. Agora temos o Paulo Granjo. O Paulo Granjo é um antropólogo. É investigador auxiliar do Instituto de Ciências Sociais e estuda umas coisas complicadas. Concepções e respostas sociais à incerteza. Incerteza, risco. Risco é a nossa profissão, sobretudo a partir do ano que vem. Ao perigo, à tecnologia em contextos de mudança cultural e social. Eu vou-lhe dar 10 minutos e ele vai-me garantir que não os passa, porque estamos a ficar mesmo apertados. Paulo. Boa tarde. Eu, para desmentir aquela ideia de que os antropólogos não gostam de números, gostava de vos convidar a fazermos uma rápida sondagem. E pedia que levantassem a mão todas as pessoas que nunca sentiram vontade de bater no Ministro das Finanças e nunca lhes passou pela cabeça a vontade que outra pessoa lhe batesse. Façam um favor. Ora, 1, 2, 3. Diria que mesmo tendo em conta quem tenha uma memória mais seletiva, este pequeno exercício de alguma forma nos ilustra, por um lado, que o potencial de violência pública e política existe e, por outro lado, partindo do pressuposto que os presentes não estarão ainda à beira da miséria, lá virá eventualmente o tempo, que esse potencial de violência não estará tão ligado à pobreza conforme normalmente sempre se pressupõe, mas eventualmente a outros fatores. E de alguma forma, onde é que isto se aponta? De alguma forma isso também é verificável pelos vários casos mais recentes. Que aqui está-se a ver. De alguma forma isso é verificável também pelos casos mais recentes de grandes movimentos que envolvam violência, em que o que estava em causa nem eram os países mais pobres das suas regiões, ou no caso em que eram, como os motins de Maputo de 2008 e 2010, não são os pobres que participam, mas, digamos, os urbanos normais.
Aquilo que, de facto, é comum a todos os casos é uma situação de precariedade generalizada nos países em causa. Acompanhando o caso que estudei em profundidade, o caso dos motins de Maputo, 2008 e 2010, o que podemos verificar é que o protesto violento é assumido como um protesto possível e eficaz em resposta a violências sociais e políticas sofridas e que, neste caso, foram suscitadas no imediato por aumentos de preços que constituem uma brusca ameaça à subsistência precária e vivida, uma subsistência precária vivida no fio da navalha. Há também, como sentimento muito forte, um incumprimento do contrato social e dos deveres por parte do poder, que na visão popular local implicam salvaguardar as condições de subsistência dos governados. Está também presente a agressividade e o desagrado para com assimetrias gritantes e ostentações de riqueza, o que também permite compreender que os alvos fossem, sobretudo, ícones de riqueza e de propriedade e não as pessoas. Por outro lado, ainda, isto dá-se num quadro em que as pessoas consideram não ter instituições mediadoras com poder negocial, quer por umas terem desaparecido e esvaziado na passagem para o multipartidarismo, quer por as restantes, sindicatos, ONGs, etc., serem na prática partidarizadas e governamentalizadas. Há ainda, se quisermos, o papel da arrogância do poder quanto à sua força, quanto à legitimidade do que quer que decida e quanto à importância, de alguma forma, de cristão novo, do funcionamento do mercado. O resultado é que, ao fim e ao cabo, a violência surge para as pessoas como único protesto eficaz por exclusão de partes, mas cumulativamente, na própria dinâmica dos acontecimentos, houve repressão intimidatória desproporcional a tiro, matando até várias crianças, que, para todos os efeitos, agravou a situação. Talvez vocês tenham já pensado que em Portugal estes fatores estão também crescentemente presentes. Peço desculpa pelo lapso. E, de facto, estamos numa situação de precarização generalizada e rápida, em que, para além dos clássicos contratos a prazo e falsos recibos verdes e das novas precariedades muito faladas, vemos o alargamento cada vez maior dos quadros de pessoal harmónio, em que há um quadro de pessoal muito pequeno para as necessidades de todo o ano e em função das encomendas entra, às vezes, mais do que essa gente em trabalho precário. Há a questão das externalizações, há essa outra forma de precariedade que toda a gente que recebe pelo Estado conhece, que é os salários podem ser modificáveis unilateralmente, independentemente dos contratos. Há, obviamente, um desemprego a crescer de forma galopante, com a agravante de ele estar, quanto aos seus efeitos sobre a precariedade de vida, de ele estar associado a menores e mais restritos apoios sociais. Mas também temos presente uma situação de quebra clara do contrato social que, não esqueçamos, entre outras coisas, viabilizou a paz e a estabilidade social na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Temos, por um lado, o esvaziamento da contratação coletiva, quer na própria possibilidade de negociação, quer pela possibilidade da sua denúncia unilateral, quer por parte do patrão-Estado, quer como aconteceu imediatamente por parte de grandes empresas quanto a contratos coletivos da empresa, mal saiu uma peça legislativa aí há um par de meses atrás. Temos também a não confiabilidade dos contratos laborais, que podem ser rescindidos unilateralmente, como vimos, nas suas condições, mas também, por outro lado, numa outra vertente de redução dos recursos e restrições de acesso, quer à saúde pública, quer à escola pública, quer à segurança social, todas elas áreas que também são, não esqueçamos, mecanismos de redistribuição de riqueza e de limitação da precariedade de vida. Está também presente a questão das desigualdades e de uma dívida que progressivamente é entendida como sendo alheia, desigualdades sociais e desigualdades nos sacrifícios, e uma dívida que
e sacrifícios que não só são progressivamente vistos como uma dívida que não é das pessoas que os fazem, mas que é para nada porque cada vez menos se acredita que os objetivos declarados pelo Governo a esse nível sejam atingidos. E, por fim, conforme foi amplamente desenvolvido nas comunicações de ontem, uma situação generalizada de insatisfação como de mecanismos políticos e mediadores. Por um lado, desconfiança em relação às instituições políticas, por outro também, fraco poder negocial das instituições representativas que até podem ir para a negociação, seja num setor, seja no conceito de concertação social, mas basicamente dizem-lhes muito bem, mas isto é o que está decidido e daqui não saímos, e uma flutuante confiança e descrença até relativamente aos protestos tradicionais, que tanto podem agregar uma adesão enorme, como combinar-se na reação das pessoas com a sensação de que, afinal, os resultados não foram particularmente eficazes. E, claro, a arrogância estatal. Quer isto dizer que a existência destes fatores conduz fatalmente à violência pública? Não necessariamente. Não necessariamente, em primeiro lugar, porque não se trata aqui de uma relação entre constrangimentos sociais e os cidadãos que os sofrem, cidadãos que estão por ali agregados neste quadro de relações, de interações, que não sei se vê bem, mas em que até os partidos e as organizações que já não cabiam tiveram que entrar do lado dos cidadãos, e em que nos governantes aparece a governação nacional e internacional, que entre si desenvolvem uma série de interações também. Não se trata de relações de constrangimento e efeito, mas de uma interação dinâmica, imutável, entre muitos tipos de atores sociais e que, no que diz respeito à violência, salientaria um que, por vezes, é pouco tomado em conta, que são aqueles lobbies securitários que até chamam a si próprios observatórios para dar a impressão que são umas coisas académicas, ou pelo menos estatais, e não organizações privadas que de facto são lobbies. Por outro lado, uma segunda razão é que, e olhando aqui nós para a complexidade dos fatores e relações entre eles, que foram relevantes, por exemplo, no caso dos motins de Maputo, 2010, porque as interações, que são sempre mutáveis, entre fatores que também eles são mutáveis em resultado dessas interações, são, em dinâmicas deste tipo, que podem levar à violência pública, tanto ou mais relevantes do que as variáveis em presença. Ou seja, podemos dizer que a concretização em atos do potencial de violência pública não depende apenas dos fatores que estejam presentes, e já vimos, eles estão muito fortemente presentes em Portugal, mas também, quer da forma como esses fatores se articulam, quer de alterações marcantes, mesmo que muito diminutas, na interação entre esses fatores, quer de eventuais novos elementos. Mas, independentemente de toda essa dinâmica complexa e de toda a impossibilidade de prever desenvolvimentos, uma coisa é certa e segura: o agravamento de qualquer um daqueles fatores que enunciei pode tornar-se causa imediata de protestos violentos. Com a agravante, se quisermos, de que a repressão, tal como nos outros casos, noutros sítios do mundo, a repressão intimidatória, pior ainda se ela for desproporcional e indiscriminada, pode ser uma escalada de violência. Isso, por um lado, porque, tal como acontece com o stress, os efeitos do medo e da indignação podem variar de positivos a terrivelmente negativos, conforme o grau e conforme a razão para esse medo e para essa indignação. Por outro lado, porque não creio que sejam de temer organizações radicais, perigosíssimas, não creio que seja isso que seja a temer, que devamos temer, mas o cidadão normal, cuja subsistência familiar é de repente ameaçada, cuja vida é posta de cabeça para baixo, que fica sem casa, que não sabe se tem comida para dar à família, e que pode arrastar atrás de si outras pessoas com sentimentos semelhantes. E parece-me que esse tipo de cidadão normal,
ao dar esse passo, se mandar alguma coisa, certamente não mandará pedras, mandará outras coisas mais letais. E, portanto, concluindo, eu diria que neste quadro, não havendo a certeza de que haja violência pública ou grandes fenómenos de violência pública, a violência pública só poderá ser garantidamente evitável através da reversão dos fatores que a propiciam. E os fatores que a propiciam, basicamente, são as políticas públicas que estão a ser perseguidas. E, portanto, as políticas públicas atuais criam um barril de pólvora e, se nos queremos salvaguardar disso, é as políticas públicas que teremos que alterar. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Jorge Malheiros, reconquistar a cidade é uma pergunta. Espaço público, conflito, interação social e étnica. O Jorge Malheiros é geógrafo, é professor associado do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, tem um currículo vastíssimo, está internacionalizado, etc. Jorge, 10 minutos. Obrigado. Como sabem, tenho uma má relação com o tempo, mas hoje ao contrário do habitual, vou mesmo cumprir os 10 minutos. E de resto, como o Paulo Grandes deixou-me aqui os apontamentos dele, podia continuar com a violência no espaço público, mas não o vou fazer, não vou fazer. Bom, quero agradecer ao ICS o poder participar na conferência, até porque ao longo destes anos na academia e antes, enquanto estudava, aprendi muito com as produções do ICS, a revista e alguns textos que são referências para mim, mesmo alguns dos mais antigos, por exemplo, do professor Cedas Nunes. O segundo aspecto é bom trazer a cidade e o espaço público para o debate. Eu acho que prolonga bem o que foi dito antes e o que pretendo fazer é um pequenino exercício que parte desta visão, digamos, tradicional do espaço público, não é? O espaço público enquanto, enfim, por um lado a cidade enquanto espaço de liberdade, não é? O ar da cidade traz a liberdade, esta frase que aparece em muitos textos de história urbana, por exemplo, sobre a Idade Média, e lembrando que o espaço público é simultaneamente o espaço de encontro e de convivência, portanto, a interação onde melhor indivíduos diferentes, nas diferentes segmentações socialmente, etnicamente, etc., se podem encontrar, e depois é como acabamos de ver, um espaço de conflito, e o conflito não é necessariamente negativo, porque o conflito leva à expressão das vontades de mudança, leva muitas vezes à necessidade de se negociarem, porque os interesses não são convergentes entre todos os grupos que aqui estão, e portanto há necessidade de negociar, e muito disto se passa no espaço público. Grandes mudanças, como sabemos da história da humanidade, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, a implantação da República, etc., todas elas têm uma marca fortíssima da mudança no processo inicial, muito ligada claramente ao que se expressa no espaço público. Ora, partindo destas características do espaço público urbano e da essência da cidade ter muito a ver com ele, é bom lembrar, por um lado, este lado alegre e simpático, não é? O espaço da diferença, com aquela Chinatown de Melbourne e depois uma série de outros espaços de festa em diferentes locais e de encontro das populações, portanto, esta é a essência do espaço público. E as expressões de contestação e conflito que não têm necessariamente de ser violentas. A de baixo à esquerda é violenta, portanto, é violenta e recente em Portugal, por longo que foi dito antes, mas temos expressões de processo que, no fundo, são pré-conflito, ou que expressam já um conflito. Este conjunto de pessoas está em desacordo com algo, designadamente com uma situação de imigração irregular ou de irregularidade na imigração, ou formas contestatárias, como os grafite, ou o conflito aqui mais simples entre o trânsito e o peão, não é? Numa grande avenida de Madrid. Ora, sendo isto a cidade, não é? Há duas ameaças sobre o espaço público, a literatura hoje procura, de alguma forma, enfatizar. Por um lado, a questão da privatização do espaço público, não é? A separação forçada e a existência de mundos justapostos que não se encontram. Pode-se dizer que a segregação está presente na cidade desde que ela existe, que se acentua, como sabemos, com o capitalismo industrial, mas a verdade é que as marcas de uma lógica de segregação ao nível micro e a reimplantação de barreiras, como aquelas que assistíamos quando tínhamos morarias, por exemplo, na Idade Média, é algo que está muito presente nos dias de hoje. E o fenómeno dos condomínios, de alguma forma, e também da guetização de alguma habitação social, por isso o exemplo de Chelas, um condomínio ao lado da habitação social, ao lado esquerdo, ou depois os processos da América Latina, onde nós encontramos mais vezes barreiras na rua, onde encontramos mais vezes apropriação do espaço público
por parte de conjuntos residenciais que não nascem como condomínios fechados, mas que se transformam em tal, e depois os condomínios gigantes, como este da Alphaville, não é? Próxima de São Paulo, com os muros, um número muito significativo de seguranças, e onde o princípio da necessidade de manter seguros aqueles que estão lá dentro cria uma cidade dentro da cidade completamente separada do resto. A segunda ameaça é a questão da sociedade da vigilância e do controle virtual. Portanto, se Foucault, não é, nos falava de uma sociedade punitiva, não é, o vigiar e punir, Deleuze fala-nos muito mais desta sociedade da vigilância e do controle, que alguns depois consideram a sociedade securitária, e que remete para as estratégias de controle sobre o espaço público. O espaço público perde a liberdade, porque nós temos sempre, ou a sensação de liberdade desaparece, porque temos sempre presente esta ideia de que podemos estar a ser vigiados e controlados, quer ao nível do público, quer ao nível dos mecanismos virtuais, como a utilização do computador ou do telemóvel e das escutas, por exemplo, associadas a este tipo de processos. Portanto, a presença de câmaras e as propostas que são feitas muitas vezes para introduzir câmaras na cidade para garantir a segurança dos cidadãos, esta estratégia da moraria, que servirá de exemplo ao que vou dizer a seguir, que é o ter mais vigilância e menos medo, portanto, em vez de se reabilitar e a promover a interação, a ideia é controlar o espaço público, ou, se quiserem, depois a vigilância mais próxima, como aquela que é exercida pela polícia. Não tem necessariamente que ser virtual, ela também é presencial, de resto as estratégias atuais, inscritas no Orçamento do Estado, vão no sentido de acentuar este caminho e diminuir o outro, que é o da diminuição das fraturas sociais ou do investimento na componente social do Estado. Ora, a essência da discussão tem a ver com estas duas respostas que, de alguma forma, aparecem como mecanismos para contrariar quer a componente do reforço da securitização, quer a componente da privatização do espaço público. Ou, se quiserem, não é, estes dois processos que vimos anteriormente e que reduzem a nossa capacidade de apropriação cívica e social do espaço público. Um deles é, se quiserem, uma estratégia mais do lado do planeamento, mais formal, etc., que é a promoção do mix. Eu aqui pus mix social de propósito. De facto, ele é mix residencial, como veremos, mas, por um lado, é esta estratégia de mix residencial, que está muito presente no discurso político, a sua bondade, como veremos no minuto, e que resulta de experiências formais feitas através de processos de planeamento. A segunda componente, mais basista e mais, se quiser, interessante do ponto de vista das alternativas, é a gentrificação marginal, que veremos no minuto, e que tem a ver com processos de chegada a determinadas populações diferentes das que vivem nos chamados bairros populares e que supostamente geram aqui uma dinâmica de mudança potencialmente interessante. Ora, o que se pretende fazer nos próximos minutos é, de alguma maneira, tecer algumas críticas a estes dois processos, que são positivos, mas que não são muitas vezes tão positivos como o discurso formal e institucional faz crer relativamente ao primeiro, e como muitas vezes um discurso, diria eu, mais à esquerda, mais basista e tendencialmente mais alternativo, atribui ao segundo. Dois casos ilustrativos de dois projetos. Os projetos são o projeto Jeitoniers, que está encerrado, é um projeto europeu, enfim, feito no Centro de Estudos Geográficos e coordenado pela professora Luzinda Fonseca. Outro projeto é um projeto em curso que se chama REURB e que é sobre habitação e é desenvolvido também lá no Centro de Estudos Geográficos. Não vale a pena estar aqui a falar muito dos resultados dos projetos, apenas extrair de ambos o que nos permite fazer esta leitura destes efeitos. Primeiro, o caso da moraria e da gentrificação marginal. Eu esqueci-me de dizer, o seu dono, estava escrito no primeiro slide, não sei se viram, portanto os projetos não se fazem sozinhos, há toda uma equipa que tem trabalhado nestas coisas e há mais 5 pessoas que foram citadas inicialmente, algumas que estão na sala, e que são aquelas que mais diretamente contribuíram para estas componentes da investigação, uma sobre a moraria e a reabilitação urbana e a outra sobre os processos relacionados com a habitação e que aqui vão ser ligados ao caso da Alta de Lisboa. Bom, teoricamente, diz a teoria da gentrificação marginal que ela aparece como uma prática emancipatória e que as novas classes médias alternativas, muitas vezes constituídas por investigadores sociais, mas também artistas, jornalistas, etc., quando chegam aos bairros, ajudam a incorporar um potencial emancipatório nesses bairros. Têm uma ideologia pouco conservadora, dialogam com as pessoas que vivem nestes espaços, não é? E podem gerar dinâmicas de ação coletiva conducentes à reabilitação e a dinâmicas culturais novas. Portanto, um efeito positivo. Ora, acontece que, quando nós olhamos para o caso da moraria, e só trago 2 exemplos do trabalho que foi aí efetuado, aquilo que nós vemos é que, ao contrário deste potencial, há aqui fragilidades evidentes,
Nós usámos um grupo de gentrifiers e um outro grupo de controle, que era essencialmente população local, não vale a pena agora nem há tempo para descrever cada uma das características. Portanto, vocês acreditam que são mesmo gentrifiers e grupo de controle e que são diferentes. Podia pôr um slide com as características demográficas de cada um dos grupos. Mas a verdade é que, quando falamos das relações sociais, não é? Vemos que o grupo de controle conhece melhor o espaço do que os marginal gentrifiers. Mas mais interessante do que isso, porque pode dizer o conhecimento é menor porque chegaram mais tarde, quando olhamos para o nível de interação, apesar deste discurso potencialmente positivo de aproximação, de geração de empatias, etc., a verdade é que o grupo de controlo tem valores mais altos em termos de visitas e de conversas com a população local. Além disso, ao nível dos conflitos, a diferença não é estatisticamente significativa, mas a verdade é que ela não é bem igual e é ligeiramente maior do que no caso dos gentrifiers. Portanto, sim, são um potencial interessante para os bairros, mas, de facto, em termos de interação, os níveis de interação deixam alguma coisa a desejar. São coartados. 2 minutos. Ok. Mais a tolerância de 2, não é? Já levo tolerância. Bom, relativamente às redes sociais globais, a situação é a mesma. Se olharem para a parte de baixo, relativamente às relações de amizade, o mesmo se passa, isto é, o grupo de controlo centra-se mais no bairro. O bairro não é muito relevante para nenhum dos grupos, mas centra-se mais no bairro do que os gentrifiers. O mix social, o segundo processo, ele aparece também como uma coisa, do ponto de vista teórico, no discurso daqueles que são mais apologistas do mix social e que depois o põem em prática no planeamento, aparece ligado a 3 processos importantes. Não os vou descrever, porque não há tempo, que é fomenta o acesso ao mercado de trabalho, todos eles combatem o isolamento social, não é? Reforçam a identidade e a autoestima e, potencialmente, também contribuíram para o aumento da mobilidade social. Portanto, o mix social é bom e deve ser promovido. Ora, quando nós olhamos, e agora aqui é digamos, uma análise mais visual, quando olhamos para a Alta de Lisboa, e os documentos relativos à Alta de Lisboa expressam claramente a intenção de mix residencial e social, o que vemos é que há elementos de fragmentação muito claros neste espaço. 2 exemplos. O primeiro é a existência de vazios urbanos, coarta as ligações existentes entre os chamados edifícios PER, que por lá estão espalhados, 12, e os condomínios que também aparecem neste espaço. E, portanto, as relações que se podiam estabelecer acabam por ser muito mais frágeis do que aquelas que se poderiam supor à partida. O segundo aspecto é que nos condomínios fechados, e se virem a fotografia do meio à esquerda, já têm, não é, as suas barreiras à entrada das pessoas de fora. E, portanto, o potencial de interação que aparece ligado ao discurso fomentador da Alta de Lisboa aparece coartado pelas próprias características do modo como foi implementado o processo. Saltando para as conclusões e tentando cumprir o tempo como disse que faria. A questão que se põe aqui é estes 2 processos são maus, isto é, o processo mais basista e que tem mais a ver com a chegada dos tais marginal gentrifiers, por um lado, e o mix residencial, por outro, o tal processo mais formal, são maus em termos de algo que contraria as tendências para a privatização do espaço público e a sua desapropriação. E a resposta é não, eles não são de facto maus de alguma forma, mas são insuficientes, e essa é que é a questão, eles são insuficientes para reconquistar a cidade e o seu espaço público. O que é que se pode fazer, digamos assim? Por um lado, não é? Por um lado, para reconquistar a cidade não basta claramente o mix, isto é, tem de haver uma política pública socio-urbanística que integre uma série de outras componentes no domínio da educação, no domínio da saúde, no domínio da promoção dos encontros entre a população, que não são suprimidas pela promoção do mix residencial. De resto, há aqui um elemento importante que é atribuído à habitação pública, que pode funcionar de 2 formas. Por um lado, pode ser um aspecto relevante no combate à crise social, ter o tal efeito almofada de que falava o professor António Figueiredo, e, por outro lado, pode ser também um elemento importante dos processos de reabilitação, isto é, a componente pública dos processos de reabilitação, não necessariamente a construção de nova habitação, mas estratégias de apropriação temporária, por exemplo, de habitação nas áreas a reabilitar, que não são apenas os centros históricos das cidades. O segundo aspecto é, também não basta a aparente bondade dos marginal gentrifiers. Aqui, uma vez mais, a componente da ação coletiva estimulada pelo sistema público, que deve abrir-se à participação, é essencial. E isto aponta para um outro aspecto fundamental, que é a relevância que a coisa pública, designadamente o poder local, muito causticado, a meu ver claramente em excesso, tem
na geração destes processos. Isto é, eles podem ser basistas, mas depois dependem muito da existência de uma boa aliança em termos de estratégia para a mudança entre a componente local, a freguesia, o município e os conjuntos de cidadãos organizados e com espaço que o próprio poder público permite para essa organização. Finalmente, e voltando ao mercado residencial, a última nota é que é importante que se implementem mais soluções para o controlo e a reativação do mercado residencial, sobretudo nas áreas centrais das cidades. De resto, e agora fazendo um ponto com a primeira intervenção, um dos aspectos interessantes sobre o modelo de crescimento português é que me parece que ao longo de 20 anos a componente imobiliária teve um papel excessivo e insustentável, que depois contribui para aquilo que veio a acontecer e que nós constatámos aqui, por exemplo, nas duas primeiras intervenções. Obrigado. Obrigado, Jorge. São 15h40, a mesa redonda começa às 16h. Eu propunha autoritariamente à audiência que cortássemos o coffee break. Quem quiser beber um cafezinho, se fizer o favor, que vá lá fora. Entretanto, das 15h40 até às 15h55 a gente abria um espaço para debate. Como é que estão abertas as inscrições? Carlos, não sabes o que perdeste? Microfone. Patrícia, faz favor. Boa tarde. Espera. Wait. Faz favor. Amilcar Moreira, investigador do ICS. A minha pergunta vai para o professor João Ferrão. Em primeiro lugar, parabéns por uma excelente apresentação. O seu projeto é de facto ambicioso, mas eu gostava de explorar, saber planos para o futuro desenvolvimento. Há uma questão que é o impacto da crise, nomeadamente da sua distribuição em termos geográficos, depende da própria estrutura interna da recessão, ou seja, quais são os setores que contribuem mais para o efeito recessivo da economia e que se depois transmitem pelas dinâmicas geográficas que o professor ilustrou aqui. Queria saber se isso é tomado em conta no sentido de... porque isso nos poderá permitir uma simulação para tempos futuros de como a geografia da crise vai mudando com a própria mudança da dinâmica de recessão. A outra questão é que os vários indicadores que têm correlações, mas também têm mecanismos causais. Ou seja, seria interessante ver os padrões, os paths de causalidade entre os vários indicadores para tentar, mais uma vez, simular como é que mudanças em determinados indicadores, como por exemplo a questão das falências de empresas, se refletem sobre desemprego, que se refletem sobre comportamentos sociodemográficos e assim. Obrigado, eu vou ser muito rápido para poder haver mais perguntas e respostas. Isto é um trabalho muito inicial, como se percebeu, e resultou de uma... Eu ia dizer inquietação, não era inquietação, eu sentia-me mal por não saber responder a mim próprio e aos outros qual é a incidência territorial da crise. Há aqui uma invisibilidade e um não estudo que é até estranho. O exercício que eu fiz é muito preliminar e tem muitas limitações. Primeiro, estou a trabalhar com sintomas da crise e ainda por cima estatisticamente captáveis e não com os fatores da crise, sei isso perfeitamente. Depois, qualquer pessoa da área das ciências sociais que trabalha com este tipo de informação sabe que nós não podemos confundir associações estatísticas com relações de causalidade. Portanto, eu dou-lhe completa razão àquilo que diz. O que eu pedia era que... Não posso avançar muito mais, porque, como eu disse, esta é uma fase muito inicial, mas estou claramente ciente das duas coisas. No fundo, isto não é projeto nenhum, vou ser franco. Eu preparei isto para esta conferência, porque acho que era interessante trazer aqui alguma coisa de novo, também para mim, para uma pergunta cuja resposta eu não sabia de todo qual poderia ser.
Agora, o que eu acho é que temos aqui um tema suficientemente importante para se constituir uma equipa pluridisciplinar à volta desta questão e pensá-la de forma conveniente. Repito, apesar de tudo, se os resultados a que eu cheguei são minimamente consistentes, apesar de tudo, há, desde logo, questões, quer do ponto de vista analítico, quer do ponto de vista das políticas públicas, que nos levantam dúvidas enormes sobre a forma como nós olhamos para as coisas, como as interpretamos, como as tornamos ou tentamos torná-las inteligíveis e como estamos a atuar. Zé Sobral, uma questão, sem discurso. Acho que prescindo. Eu acho que prescindo. Prescindo. Sejas assim. Não sejas assim. Então, é só para pedir um breve comentário ao Paulo. Eu acho que sim, que está em causa aquilo que se poderia designar como a economia moral ou o consenso democrata-cristão, social-democrata no Ocidente, inaugurado depois da Segunda Guerra Mundial. Discurso. Mas agora o meu comentário era o seguinte: os exemplos que nos foram trazidos até agora foram exemplos de Moçambique e dos países da Norte de África, que são países sem uma tradição, se quisermos, democrática ou parlamentar, ou sem aquilo a que o Ralph Dahrendorf, perdoem a situação, chamou a luta de classes institucionalizada. Na Europa, apesar de tudo, existe uma luta de classes institucionalizada. Será que o Paulo acha que de prever que num contexto político com alguma especificidade, embora sob uma crise tão profunda, os efeitos possam ser análogos? Também há os casos da Grã-Bretanha, por exemplo. E eu não sei até que ponto eu já classifiquei este tipo de incidentes, como os que houve à noite no dia da greve geral, como o rebanho que vai para o matadouro e que tenta dar cornadas no cão do pastor em vez de atacar o dono da agropecuária. Se quisermos, é capaz de não ser muito diferente da descrição que o Gramsci fazia das revoltas camponesas que ele tentava estudar quando estava na prisão. Eu não sei se, apesar de toda a discursividade desenvolvida pelo Negri e por outros relativamente às potencialidades da mera revolta, se não poderemos estar em situações de crise extrema e, sobretudo, de passagem de um status quo, de alguma estabilidade para a ruptura dessa normalidade e um regresso que para ninguém é regresso porque ninguém o viveu, para a generalizada precariedade de vida, se não podemos estar perante fenómenos de tipo de revolta, de mero protesto, independentemente de não ser organizada. É claro que no caso português até poderíamos dizer, em última instância, que, por exemplo, grande parte da estabilidade em termos de violência pública é capaz de ter até, em última instância, a ver com o facto do PCP, por exemplo, ainda andar a pagar o discurso na televisão do Melo Antunes a 26 de novembro de 1975. Se calhar há uma série de outros fatores e há fatores específicos, certamente também portugueses. Mas eu creio que, independentemente de todas as especificidades das estruturas políticas e, obviamente, da presença também de luta de classes, que não é de todo descartar esse tipo de erupções de violência pública política, repito, não esperando que elas surjam de qualquer grupo organizado, o que torna ainda mais absurda a lógica de andarem à procura do inimigo interno e andarem à procura de reprimir os minúsculos grupos radicais que possam advogar a violência, mas, como disse, como mera expressão de revolta, mas facilmente alastrável a outras pessoas por parte de indivíduos desesperados. Obrigado, Paulo. Daqui a um ano falamos nesse assunto. Mais questões? Identifique-se, faz favor. Rui Gonçalves, engenheiro. Um comentário e uma questão. Um comentário em relação ao que
o António Figueiredo e a Luísa Schmidt falaram sobre os territórios sem centros de racionalidade e das instituições com modelos constantemente alterados. A meu ver, isso é uma das áreas que merece talvez mais estudo por aqueles que estão aqui hoje e que já estiveram aqui ontem. Porque a minha impressão prática de trabalhar na administração pública leva-me a concluir que não apenas os modelos estão a ser constantemente alterados, e têm vindo a ser já há décadas, mas cada vez os novos modelos são mais débeis e as instituições ficam mais fracas. E, portanto, se não há uma altura em que se tem que separar, pensar e tentar reforçar a capacidade das instituições e não debilitá-las. E a questão é para o João Ferrão, e tem que ver com o último mapa síntese que ele apresentou e que me deixou uma grande curiosidade relativamente ao facto de aparecer, não sei se vi bem, mas nos distritos de Évora e de Porto Alegre, umas manchas brancas como sinal de que a situação aí seria menos negativa do que noutras regiões do país. E, portanto, a minha pergunta era se isso corresponde se eu vi bem e, se no caso de ter visto bem, qual é a interpretação que o João Ferrão dá a isso. Muito obrigado. Sim, senhor, viu bem. Breve. Viu bem. Isso exige um estudo mais aprofundado. O que me parece é que, primeiro, o Alentejo é bem mais heterogéneo do que nós pensamos. É a primeira questão. Segundo, não é por acaso que os concelhos, ali classificados como mais resilientes, isto é, onde apesar de tudo as dinâmicas foram menos negativas, em alguns casos foram até ligeiramente positivas, todos eles são concelhos que estão no eixo Lisboa, Évora, Badajoz. Ou seja, que têm uma determinada estrutura económica, que apesar de tudo tem uma determinada estrutura de mobilidade e socioprofissional que é distinta do resto do Alentejo. É uma hipótese, não sei, temos que ir para o campo e perceber. Este mapeamento é bom para abrir hipóteses. A concretização das hipóteses só pode ser avançada a partir de informação no terreno. Mas essa ideia de que o Alentejo é mais heterogéneo do que nós muitas vezes pensamos, creio que é uma mensagem importante e que importa levar em conta. Obrigado, João. Mais uma questão. Temos 5 minutos para acabar. Jorge Gaspar. Patrícia. Bom, como havia tempo, eu aproveito, agradeço as intervenções e agradeço também ter esperado para o fim que é agora, porque ouvi esta questão e quis dizer uma coisa sobre isto e sobre a exposição do António Figueiredo. Eu penso que, embora o João Ferrão insistisse muito que estavam a dizer o mesmo, não estavam quase a dizer o oposto. E aqui há um problema de escalas, enfim, generalizando, de escalas territoriais e de escalas de tempo, que sabem isso melhor que eu e têm que ter isso em conta. Em relação às escalas, começando pelo Figueiredo, deixando de lado um certo manicaísmo que esteve latente do Norte e do Sul, eu diria que, na realidade, o ponto não é Lisboa. O ponto nem é só a faixa litoral Lisboa-Porto. O ponto é o país. E se nós formos ver o que acontece noutras geografias, nos Estados Unidos, no Brasil, encontramos escalas no sentido que o mestre Pitragat apontava, uma mancha do tamanho de Portugal, que são tomadas como um ponto, quando analisamos mesmo nesses países. Esta é uma questão. A outra questão que é em relação ao Alentejo e em relação ao pendular para a situação oposta. O Alentejo agora passa a ser quase um paraíso, por via de um certo número de slogans. Eu não sei se foi brincadeira, se foi a sério, mas eu, com franqueza, não gostei muito, porque vivo parte da minha vida num concelho onde descobriram ultimamente, numa dessas visões de marketing territorial, e que levou inclusive à mudança do emblema do concelho, descobriram que a felicidade, neste concelho, a felicidade é um produto da terra. Eu diria a falta de melhor, como deixaram de cultivar a terra, e como não há minas, a felicidade é o que se arranja. E é esse o grande produto. Nós temos aqui umas coisas algo semelhantes. O Alentejo não é
não pode ser agora essa terra de promissão abstrata, já foi terra de promissão muito concreta. E ligo daqui com a última questão foi para o João Ferrão. Eu peço desculpa, não é apenas, e as manchas brancas mostram outras coisas, não é apenas o eixo Lisboa-Évora-Badajoz. Duas manchas muito conspícuas eram de concelhos rurais e que são, respectivamente, Ferreira do Alentejo e Reguengos de Monsaraz. Claro que isto, mais uma vez, a escala, o problema da escala, os concelhos são grandes, vê-se bem a mancha grande. Qual é a grande novidade do Alentejo nestes últimos tempos? É a vinha e o azeite. E aí está, à parte de Sines, que foi bem dito. Em relação a Elvas, é preciso lá ir, ver bem Elvas. Elvas tem um marketing espetacular, tem um presidente de Câmara que consegue tudo, até a rotunda Rondon de Almeida, consegue tudo, mas Elvas é uma cidade tristíssima de ser vista, não é? É uma cidade em pleno declínio, onde, com o dinheiro que se arranjou, se foi, enfim, melhorando a carcaça, a infraestrutura. Eu vou acabar por aqui. Só queria dizer mais isto, que é a outra escala do tempo e a escala... Eu penso que isto é uma hipótese que eu estou a dizer para o João vir a investigar. Passado, este é um período curto. E quando é um período curto, há mudanças que são conjunturais e que se refletem no território. E acaba aqueles grandes três dimensões, ou pelo menos as duas. Mas passado isso, estou convencido que voltarão, e vamos ver, voltarão a ser essas que são as diferenças estruturais do país. O Norte e o Sul há uma dimensão que é física e é cultural, e foi também social, e o litoral interior, obviamente também vai reaparecer. Quer dizer, subjacente a isto há uma estrutura que, passando a crise, voltará a manter-se essa diferenciação. Isto é um repto. Não creio que o Portugal se vá modificar nesse sentido da grande diversidade local, antes pelo contrário. Obrigado, Jorge. António. Uma resposta muito curta. Em primeiro lugar, a questão da escala. A minha preocupação não era tanto a questão da escala. A minha preocupação era a questão dos recursos a partir dos quais se constrói um potencial de internacionalização. E, portanto, a questão é se a política pública que pretende como que valorizar os potenciais de internacionalização está em condições de atender à diversidade de fatores que podem integrar esse fator de integração ou não. Por exemplo, eu aqui dou dois exemplos que são duas desordens, no sentido que eu referi na minha intervenção, e que são o aeroporto, por exemplo, a Norte, o aeroporto e o Porto de Leixões. São, de facto, duas realidades, de facto, acima de qualquer mutação e, portanto, que neste momento, efetivamente, são dois potenciais de internacionalização. Seja de um território litoral alargado, seja de uma espécie de dupla comunidade urbana ou dupla comunidade em termos metropolitanos. Portanto, a minha questão é esta, é a de saber se a política pública de internacionalização está em condições de valorizar estes dois recursos, não como recursos regionais, mas como recursos inerentes a uma estratégia de internacionalização do território, aqui neste caso, a nível continental. Pronto. Portanto, não é tanto uma questão de ponto, isso não me preocupa muito, já passei essa fase. Quer dizer, a questão é se de facto há ativos, assim como outra desordem importante e que eu penso que não fiquei tão surpreendido pelos resultados do João, que é a resiliência localizada de algumas empresas em alguns setores que, de facto, o poder político vigente despreza. Porque não são a sua imagem em termos de modernidade. Quer dizer, muitas daquelas manchas que aparecem ali resultam de uma resiliência de alguns setores que, de facto, revelaram uma capacidade de resistência à globalização acrescida, agressiva e com um euro forte, é preciso não esquecer isto, não é? Esta resiliência começa a ser visível, de facto, em termos espaciais. Esta é a primeira questão. A questão do Alentejo era meramente simbólica. Quer dizer, a minha preocupação não é a linguagem de marketing, aliás, isto não me preocupa. A minha preocupação é encontrar, relativamente ao Alentejo, uma base em termos produtivos que seja capaz de recuperar e conviver a sua valia. A sua valia, que de facto é a valia de um estilo de vida possível, um estilo de vida... Quer dizer, isso é que me preocupa, de facto. Quer dizer, e isto é fundamental, por exemplo, numa política de atração de investimento estrangeiro, não é? De facto, há indícios de que alguns recursos atraídos e, sobretudo, a estrutura de recursos humanos mais qualificados que estão a ser atraídas para esses projetos valorizam esta componente.
valorizam esta componente. Portanto, que é, no fundo, a busca de uma base produtiva que seja capaz de valorizar e conviver com uma mais-valia, que evidentemente, que é uma escala territorial alargada, é indiscutível, a meu ver. Quer dizer, é de facto a região portuguesa que tenha um maior potencial para, digamos, colocar em termos de base produtiva a relevância do tempo, não é? E a relevância do encontro entre o tempo e a qualidade de vida, não é? De facto, não vejo globalmente nenhum outro território a nível nacional que tenha essa capacidade. Portanto, é evidente que são símbolos comunicacionais, não me interessa muito isso. A mim o que me interessa é, de facto, o problema da base produtiva. Quer dizer, como é que se reconstitui? E, de facto, nós não conseguimos inverter o declínio demográfico e estrutural de uma região como o Alentejo sem uma base produtiva nova, de facto. A Embraer é um bom exemplo daquilo que pode acontecer. Sem base produtiva nova. E não é por acaso que o corredor, que o João referiu, aparece referenciado aí. Esse corredor, digamos, tem alguma expressão. Pode ser que o aeroporto sem aviões se transforme numa coisa útil. Isso não pertence às dinâmicas, não é? É uma não dinâmica. Não? Uma resposta rápida ao comentário do professor Jorge Gaspar, para esclarecer. A questão é esta. O facto, a partir do princípio da bondade da análise que eu apresentei, que tem que ser confirmada. O facto da geografia da crise não coincidir com nenhuma das dicotomias tradicionais não quer dizer que elas tenham perdido relevância. O que significa que nós estamos face a uma situação que é mais complexa e que provavelmente não pode ser entendida em toda a sua dimensão, repito, quer do ponto de vista analítico, quer do ponto de vista das políticas públicas, a partir das dicotomias anteriores. Inclusive, nós podemos até pôr como hipótese que esta geografia da crise irá desaparecer. Mas enquanto dura, e vai durar durante algum tempo, ela não pode ser ignorada. Portanto, é também a relação entre esta nova geografia e as geografias que nós conhecemos melhor que nós temos que entender. Não é no sentido de palimpsesto em que há uma lógica que apaga as anteriores. As anteriores são estruturais e aí estão. Para responder ao Rui, em relação à força, à questão da fragilidade das políticas, eu acho que é muito curioso ver isto e tentarmos perceber isto, e temos aqui secretários de Estado, 3, que eu vejo aqui nesta plateia, que passaram por esta pasta e que era muito interessante perceber como é que esta força da expansão da indústria de construção civil, socialmente transversal e com o peso crescente do imobiliário, que eu penso que é muito importante também nestes modelos, pensar essa componente, como aliás o Jorge disse, perante a fragilidade de políticas públicas de planeamento por inércia. No fundo, o que é que nós temos? Temos que a confusão institucional, com a sobreposição constante de competências de mais de 60 entidades públicas a molhar o bico, entre aspas, no litoral, na gestão do litoral, debilitaram e deixaram a dinâmica das forças de ocupação, das forças sociais, das forças vivas, algumas muito vivas demais, não é? A dinâmica da ocupação e do risco que hoje nós estamos a viver no litoral. E entrega, e vamos ter ali zonas de grande conflitualidade social e de grande conflitualidade de litigância jurídica, porque como é que vai ser? Quem é que vai pagar quando não houver dinheiro para conter a costa e houver uma série de bens públicos, de casas, que estejam em risco, como já está a acontecer, por exemplo, em Valdelobo. Agora, imaginemos isto numa situação, numa grande urbanização, por exemplo, não é? Como é a Vagueira. Portanto, acho que era interessante percebermos a omissão, a abstinência e inércia das administrações, sendo certo que houve secretários de Estado mais ativos do que outros. Obrigado. Já estamos a comer tempo à mesa redonda. Como o orçamento já deve ter sido aprovado, com um documento de má consciência de um dos grupos parlamentares a dizer que, afinal, enfim, não sei bem como é, mas, enfim, eu recomendo que vão para a mesa redonda de peito feito, apertem os cintos, sobretudo os cintos de segurança. Boa tarde e tenham boa tarde.